Pessoal, beleza? Professor Elias chegando aqui na área com mais uma aula de gastronomia, aula de cozinha contemporânea, beleza? Estamos aqui nessa grande maratona sobre a aula de cozinha contemporânea, certo? Na introdução, falando sobre gastronomia de luxo. Você conhece essa gastronomia de luxo? Que despontou na década de 90, certo? Com essa grande abertura de mercado, o fenômeno da globalização que possibilitou você acessar a culinária do outro, certo? Através dos seus produtos, você conhece essa gastronomia, conhece a história? Então, se essa é a sua dúvida, se você já faz cozinha contemporânea, mas precisa se aprimorar, venha comigo que esse é o tema da aula. Mas antes disso, ó, assista a aula 1, aula 2, que essa é a aula 3. Vamos nessa? Deixa antes eu passar aqui a nossa vinheta. Beleza, pessoal? Então nós vimos na aula passada sobre o novo conceito de culinária. Então, o conceito de culinária tradicional, né, é cozinhar respeitando as tradições de cada povo, certo? Então, se você entende o que é culinária, você precisa exatamente estudar os modos de preparo, os códigos culinários, a forma que ela é feita, certo? Quais são exatamente os tipos de ingredientes, né? Como deve ser feita, tá? Isso é culinária, é cozinhar respeitando a tradição de cada povo. Isso é o conceito de culinária, certo? Mas ela ganha exatamente com essa gastronomia de luxo, ela ganha uma nova interpretação. Então, você que gosta de mudar as receitas tradicionais, tá? Você que é um gourmet, sem ter passado por cursos, você não trabalha nessa área, mas adora a arte do bem comer e beber. Essa é a sua aula, certo? Você que gosta de interferir nas receitas, é bem criativo ou criativa na cozinha, essa é a sua aula de cozinha contemporânea, certo? Então você que conhece alguém, certo? Que é exímio gourmet, que gosta de bulir nas receitas, gosta de trazer novas perspectivas às receitas, compartilhe esse vídeo para essas pessoas que gostam disso. Porque aqui, essa gastronomia de luxo, ela vai ganhar um novo significado, a sofisticação. Então, de um lado você tem um prato tradicional, do outro lado você tem exatamente a nova interpretação. E quem é que vai fazer isso? É um chefe contemporâneo e ele é especialista, ele tem uma mente inquisitiva, uma mente aberta para o novo. Então ele busca exatamente a sua interpretação dessa técnica de um prato simples de camponês, tá? Um prato de vegetais, e ela vai ganhar agora uma nova interpretação, uma nova perspectiva e um novo olhar. Ele modela a arte culinária. Isso é bacana demais. Vamos nessa? Passemos aqui a nossa gastronomia de luxo. Então vamos entender aqui que essa nova realidade, ela despertou a atenção da mídia. Ou seja, esses chefes, certo? Que exatamente trouxeram para o centro da ribalta, né, fazendo alusão ao teatro, alusão ao palco, alusão às luzes da ribalta. Esses chefes agora eles estão com seus holofotes apontados para você. É alguém que sai de um local que as cozinhas eram em locais, na maioria das vezes, em porões, no fundo, locais escuros, com pouca iluminação, com pouca ventilação, certo? E esse profissional agora ele aparece. Esse profissional é aquele que assina o menu, é aquele que assina a carta, é aquele que está na mídia, é aquele que se apresenta, é aquele que frequenta os exatamente programas de TV. Ele ganha visibilidade como protagonista, certo? De um grande espetáculo culinário. O alimento vira agora exatamente o seu objeto de estudo, no qual ele modela a sociedade, no qual ele modela o sabor, no qual ele
entrega novos padrões estéticos e completamente diferenciados. Isso é gastronomia de luxo. Poucos podem acessar essa gastronomia de luxo. Ela não está para todos. Ela está para poucos. Tá? Esses novos padrões, eles agora estão nos grandes centros urbanos, nas grandes revistas. Isso trouxe essa visibilidade muito grande para os novos chefes, certo? Para aqueles que fazem aquela gastronomia de luxo. Importante a gente entender isso. Então, vamos nessa aqui passar para mais uma arte, certo? Vamos aqui pegar direitinho para a gente entender aqui o que é que está acontecendo. Então, esses novos padrões culinários, esses novos padrões, eles exatamente vão ditar. Isso foi bom, certo? Para a valorização da nossa profissão, tá? Isso é muito bom para a valorização da nossa profissão. Então, esses profissionais vão ganhar status diferenciados, tá? No Ocidente, tá? Com o término da Revolução Francesa, bons cozinheiros, eles perdem os seus postos, tá? E aqui a gente vai entender a questão da restauração, do início dos primeiros restaurantes. Esses grandes cozinheiros perdem os seus postos e vão agora fazer uma coisa que é a socialização da boa culinária. Vão agora ganhar os grandes centros urbanos, vão agora exatamente democratizar a boa comida, vão fomentar, certo? O mito do Paris gourmet, certo? Esses chefes disparam para vários países a sua arte culinária, a sua genialidade, e muitas sociedades vão exatamente beber, certo? Dessa gastronomia de luxo que estava renegada apenas à aristocracia, apenas aqueles que podiam pagar, certo? Pessoas simples da sociedade não acessavam essa gastronomia de luxo. Então, estabelecendo o padrão da comida parisiense e da cozinha francesa, como sendo, e aqui a grande citação de Kelly, certo? Então a gente precisa entender como que a cozinha francesa ela começa a exportar os seus padrões culinários, certo? É com essa revolução, certo? Que quem tinha muito perdeu, certo? Essa nobreza perde, certo? Perde o seu poder aquisitivo, e esses cozinheiros agora perdem os seus postos de trabalho e vão criar agora, vão disseminar a boa gastronomia, e essa que a gente chama de gastronomia de luxo. Elias, me diga uma coisa, professor Elias, me diga uma coisa, e no Brasil, como foi que isso aconteceu? Opa, começa com esses dois camaradas aqui, ó, os precursores da cozinha contemporânea no Brasil, certo? Que é exatamente o Laurent e o Claude, que vocês conhecem aí dos programas de TV, certo? São esses dois franceses que vêm, tá? E começam a fazer as receitas clássicas da terra dele, mas com os ingredientes regionais. O que é isso? Ele não está fazendo cozinha francesa, porque nem todos os ingredientes ele tem, mas ele não está fazendo cozinha brasileira, porque ele ainda não codificou como um nativo brasileiro. Ele está fazendo exatamente a fusão de duas culinárias. A cozinha brasileira com a sua grandiosidade, tá? Porque ela é diferente, não existe linearidade na cozinha brasileira. Ela se apresenta de maneira completamente diferente de acordo com as suas regiões, em municípios e localidades completamente diferentes. E eles começam a fazer exatamente isso. As receitas da cozinha francesa utilizando os ingredientes regionais. Opa! Os holofotes são ligados, como diz Dória. Os holofotes agora estão voltados para a cozinha brasileira, porque tem dois franceses que falam diferente e que estão mostrando que os nossos ingredientes são maravilhosos, são diferentes para a cultura dele,
porque os ingredientes brasileiros estão para os brasileiros, né? Assim como os queijos franceses, o champanhe, estão para os franceses. Então é importante a gente entender isso, que a carne do sol, a farinha, o feijão está para nós, nordestinos e brasileiros, assim como a mussarela de búfala, a pizza estão para os italianos e as massas. Então, esses dois franceses vão mostrar que no Brasil tem ingredientes maravilhosos e que é possível fazer, sim, a cozinha brasileira despontar. Aí sim, esses cozinheiros que iam para fora fazer cursos, porque queriam aprender a cozinha italiana, a cozinha francesa, e nunca iam cozinhar como franceses, como um nativo de fora, porque eles são brasileiros. Eles sempre teriam um déficit, porque não são nativos daquela terra. E aí eles retornam com essa bagagem de ensino, essa bagagem da culinária e agora vão se debruçar nessa que é uma das grandiosidades do mundo, a cozinha brasileira, tá? Então, se você chegou até aqui, se você está curtindo essa aula de gastronomia contemporânea, beleza? Então, para que esse vídeo não fique muito grande, eu vou parar por aqui. Nós continuamos na próxima aula, agora entrando nas características específicas. Quais são as especificidades da cozinha contemporânea? Fique comigo. Se você está gostando dessas aulas de cozinha contemporânea, beleza? Me marque aí no Instagram, fale comigo, curta, compartilhe e vambora cozinhar, beleza? E até a próxima!